Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso canal no YouTube para falarmos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, na verdade o vídeo de hoje ele nada mais é do que uma sequência. Para você entender o vídeo de hoje, você tem que seguir uma sequência em relação ao último vídeo postado aqui no canal. Que foi um vídeo onde eu fui na raiz da bioquímica para mostrar o que é a resistência insulínica, como começa o diabetes e os efeitos da hiperinsulinemia no corpo, o aumento de insulina. E aí, vocês estão olhando no quadro, eu escrevi aqui Alzheimer e estou falando que isso daqui é uma sequência de um vídeo que fala sobre insulina. Parece louco, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou começar o vídeo de hoje mostrando para vocês o que uma simples pesquisa no Google pode mostrar, tá? Olha só, vem comigo aqui, ó. Eu vou digitar aqui no Google, ó, vou botar aqui diabetes tipo 3, tá? Olha o que eu escrevi aqui no campo de pesquisa, diabetes tipo 3. Vou dar um Enter e agora vou clicar aqui em imagens. E olha o que vocês estão vendo aqui nas imagens, vídeos de cérebros sendo consumidos, né, desgastados. E vocês estão vendo aqui até algumas palavrinhas Alzheimer, estão vendo? Bom, até o Google já sabe de uma, vamos falar assim, uma nomenclatura nova, porque quando eu terminei o curso de medicina, eu conhecia dois tipos de diabetes mellitus. Eu conhecia o diabetes mellitus tipo 1 e eu conhecia o diabetes mellitus tipo 2. Era assim que a gente falava, o diabetes tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1 é aquele que a pessoa já nasce com ele, né? Às vezes tem alguns casos de diabetes tipo 1 tardio, mas o mais comum de todos é o diabetes tipo 2, que é o famoso diabetes adquirido, né? Adquirido por maus hábitos. Porém, hoje já é aceito uma nova nomenclatura que seria o diabetes tipo 3, que nada mais é do que a doença de Alzheimer. Por quê? Porque assim, quando a gente fala sobre uma doença, é muito difícil uma doença que seja por uma única causa, né? Como eu falo assim, câncer. Por que alguém tem câncer? Será que é só porque comeu pesticida? Será que é só porque comeu alimento tóxico? Será que é só porque era estressado demais? Será que é porque dormia mal? Ou será que uma pessoa tem uma doença como câncer por muitos, né? Multifatorial, motivos multifatoriais? Sempre que eu falar de doença, a gente tem que pensar assim, ó, é muito pouco provável que o corpo adoeça por uma única coisa. Quando eu falo do Alzheimer, com certeza são vários os fatores que podem levar à doença de Alzheimer. Mas um dos principais mecanismos geradores do Alzheimer, ele é o mesmo mecanismo gerador do diabetes. E aí eu comecei o vídeo falando que para você entender o vídeo de hoje, você vai ter que assistir, vou até botar o linkzinho aqui, vou botar o link do último vídeo onde eu falei sobre resistência insulínica. Por quê? Naquele vídeo, agora eu vou dar uma pinceladinha rápida, eu mostrei que a célula, ela precisa mobilizar esse canudinho, ele tem que vir até a membrana para que a glicose possa entrar. E quem faz isso é a insulina quando encaixa aqui nesse receptor, né? Se a insulina encaixou no receptor da membrana celular, o GLUT, o nome desse canudo é GLUT, o GLUT vai vir para cá e a glicose vai entrar na célula. É assim que a glicose entra na célula. Ok, isso acontece em praticamente todas as células, todos os tecidos do corpo. Porém, entretanto, todavia, existe um lugar, um tecido, aonde a glicose ela entra na célula sem a presença da insulina. E esse tecido chama tecido cerebral. Por quê? Talvez por um mecanismo de sobrevivência. Porque assim, ó, várias células do corpo conseguem trabalhar com outros substratos. Agora, o cérebro também. O cérebro ele usa outros substratos para trabalhar. Mas o cérebro precisa garantir que no mínimo 30% do combustível que chegue até ele, no mínimo 30% tem que ser glicose, ou seja, ele pode usar outras coisas, mas ele não trabalha se não tiver glicose. Se acontecer
de ele ter aqui, sei lá, 10% de glicose ou menos, vai ter o que a gente chama de um choque hipoglicêmico. E num choque hipoglicêmico a gente sabe o que acontece com a pessoa. A pessoa cai no chão, desmaia, começa a ter convulsões, começa a suar frio, palidez, simula como se fosse um estado convulsivo, tá? Isso tudo porque o cérebro ele não pode ficar sem glicose. Agora você imagina assim, ó, vamos supor que o tecido nervoso ele utilizasse também da insulina para permitir que a glicose entre na célula. E aí, voltando ao que eu já expliquei no vídeo anterior sobre resistência insulínica, vamos supor que o paciente está em estado de resistência insulínica, que é o estado onde a insulina já começa a ter dificuldade de permitir que a glicose entre na célula. Então esse paciente com resistência insulínica não está conseguindo permitir que a glicose entre em todas as células. Se o cérebro tivesse junto nessa jogada, ele também ia ter essa dificuldade de receber esses 30% no mínimo aqui. O que ia acontecer? Esse paciente ia morrer. Então, para evitar que isso aconteça, o cérebro ele tem a glicose tem livre entrada no tecido nervoso. Isso é bom para manter a nossa sobrevivência. Mas pensa comigo, para pessoas que têm uma alimentação riquíssima em picos de glicose, né, que come pão, bolacha, massa, come muita farinha, muito açúcar, muito alimento de alto índice glicêmico, esse cérebro está recebendo bombardeios de glicose full time. E aí, obviamente, vai aumentar muito um radical livre chamado AGEs. Os AGEs vão aumentar muito. Não sei, já falei sobre isso daqui na aula sobre radicais livres. Os AGEs são extremamente tóxicos para o cérebro, não tem nada a ver com a tradução do inglês, né, que seria idade aqui, nada a ver. Isso aqui a abreviatura é produto final da glicação avançada. A glicação avançada forma os AGEs. E isso aqui realmente é um radical livre muito ruim para o cérebro. Bom, mas agora vamos lá entender um pouquinho, porque eu estou falando de tecido nervoso, cérebro. Então eu preciso desenhar aqui a célula nervosa, que a gente aprendeu na aula de biologia, chamado neurônio. O neurônio é dividido em 3 partes. Eu tenho aqui, ó, o corpo do neurônio, eu tenho aqui os dendritos e eu tenho aqui o axônio. O axônio é por onde vai ser transmitido o estímulo elétrico, o impulso vai ser transmitido por aqui. Porém, eu tenho ao redor do meu axônio uma bainha que tem um nome, chama bainha de mielina. É uma bainha que envolve esse axônio e ela tem múltiplas funções. Uma delas é proteção do axônio. E a outra, você vai entender porque eu fiz aqui um intervalo, tá vendo que ela não é contínua? Ela é cheia de pontinhos. Esses pontinhos têm um nome, chama nódulos de Ranvier, tá? Isso não importa. O que importa é a gente saber o nome dessa aqui, ó, bainha de mielina. Mielina. Quando o estímulo elétrico está vindo por dentro desse axônio, ele tem 2 velocidades diferentes. Uma delas, muito mais lenta, é se vier por dentro do nervo aqui, tá? E existe uma maneira de amplificar a velocidade de transmissão, que é por condução saltatória. Fica saltando por fora e usando esses nódulos de Ranvier como intervalo, ou seja, o estímulo fica assim, ó, tum, 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 tum. Ele vai muito mais rápido do que se ele for por dentro, tá? Toda vez que você tiver picos de glicose, permitindo a entrada de excesso de glicose no teu tecido nervoso, uma das coisas que vai acontecer é que você vai degenerar a bainha de mielina. Tá? Isso já é sabido há muito tempo, de longa data, e a gente tem o sistema nervoso dividido em 2, né? Tem o sistema nervoso central e o periférico. O que é o central? O central é o sistema nervoso do cérebro. E o periférico é o sistema nervoso que conduz as inervações por todo o nosso corpo, né? Por isso periférico.
todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso periférico, ele é imensamente protegido por bainha de mielina. E quando você perde essa bainha de mielina, você começa então a ter diminuição do estímulo elétrico, que pode ser motor ou sensitivo. Então você começa a ter esse retardo você já viu que tem diabéticos que tem uma ferida no pé, né? Bota um calçado e aí anda com aquele calçado com uma pedrinha dentro o dia todo, não viu, não sentiu que estava doendo, quando terminou o dia olhou lá, o pé estava com sangue, fez uma ferida e ele não sentiu. Por quê? Porque ele perdeu a bainha de mielina dele. Então você perde tanto a sensação quanto a motricidade, tá? Isso estou falando a nível de sistema nervoso periférico. Obviamente o Alzheimer ele é uma doença de sistema nervoso central, né, de cérebro, mas que ele vai acontecer pelo mesmo mecanismo, por excesso de pico de glicose no sistema nervoso. Isso é um dos mecanismos que leva ao Alzheimer e o motivo pelo qual ele está sendo já chamado de diabetes tipo 3. Bom, quando eu falo em Alzheimer, eu tenho que entender alguns números dessa doença para também saber a magnitude que isso representa hoje na sociedade. Bom, primeiro, que é uma doença que é considerado dos tipos de demência, o Alzheimer já é hoje no Brasil representativo de 55%. Alguns estudos já mostram até mais, ou seja, de todos os tipos de demência, a mais comum atualmente é o Alzheimer, que é uma doença associada muito à idade. A partir dos 60 anos de idade, a cada 5 anos a mais, né? A partir dos 60 anos de idade, cada 5 anos que você vive, você tem 50% mais chance de Alzheimer. Estamos vivendo um aumento exponencial da expectativa de vida. Hoje a gente já está vivendo muito mais do que 2 décadas atrás e já se sabe que pessoas que não chegaram, que hoje vivem no planeta e têm menos de 50 anos de idade, muito possivelmente vão passar dos 100 anos. É uma perspectiva que eu acredito muito nela. Só que aí eu me assusto com alguns números, como por exemplo, aos 90 anos de idade, você tem 50% de chance de ter Alzheimer, ou seja, aqui a cada 2 idosos com mais de 90 anos, 1 terá Alzheimer. Então, se não for você a ter Alzheimer, provavelmente você vai cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer. Então isso é uma questão que preocupa, né? É uma incidência muito alta. No mundo hoje, a cada 3,2 segundos é diagnosticado alguém com Alzheimer. A cada 3,2 segundos. Vocês pensem o tempo que esse vídeo está aqui rolando, quantas pessoas já foram diagnosticadas com Alzheimer. Nos Estados Unidos, a cada 60 segundos, é o país onde tem hoje a maior estimativa de crescimento de Alzheimer são os Estados Unidos. A cada 60 segundos lá tem um novo paciente, é um paciente por minuto num único país. Aqui eu falei questão de mundo, 3,2 segundos é no mundo. Estados Unidos entra aí a cada 60 segundos. Bom, por quê? Porque também, além de falar de açúcar, a gente já tem vários indícios, vários estudos em andamento mostrando que existem alguns adoçantes químicos, o principal deles é o aspartame, que também está relacionado ao Alzheimer. Então você pega um país onde por décadas consumiu só açúcar, como os Estados Unidos, e que num momento onde atingiu o apogeu da obesidade, trocaram isso muito por bebidas dietéticas, né, alimentos light, e começaram a usar aspartame nesses alimentos, nessas bebidas. Então, ou seja, trocou um veneno por outro, né? O aspartame está muito associado a essa questão de doença neurodegenerativa. Bom, também tem os outros fatores que a gente não pode esquecer aqui, obviamente, que estão intimamente relacionados com o aumento da probabilidade de desenvolvimento do Alzheimer, que é o quê? O isolamento social. Já tem um monte de estudo mostrando que o convívio social, quanto mais pessoas você conhece, interage durante o dia, menor a probabilidade de você desenvolver uma demência. O sono reparador, dormir bem, dormir em um quarto escuro, quantidade de horas corretas. A atividade física é óbvio, já tem uma centena de estudos
mostrando que quanto mais você pratica atividade física, melhor é o teu perfil de oxigenação do corpo, e cérebro é um órgão que necessita de oxigênio. Alimentação, óbvio que o açúcar já entra no critério alimentação, mas não é o único alimento, né? Todos os alimentos que possam gerar toxicidade ao corpo, lembrando que o cérebro, ele não é um órgão que está à parte do corpo, né? O cérebro, ele é um órgão que faz parte. Tudo que você comer, consumir, comer excesso de pesticidas, organofosforados, aditivos químicos, isso tudo vai levar a um estado oxidativo, a um estado de inflamação sistêmica, e o cérebro vai pagar o preço, um preço muito caro em relação a isso. Agora, um ponto importante de a gente abordar e falar aqui é que é recente, vamos lá, de 5 anos para cá, alguns estudos também relacionaram o Alzheimer com a hiperpermeabilidade e a desbiose intestinal, mostrando que quando você tem uma quebra da barreira intestinal, eu tenho 4 vídeos aqui no YouTube falando sobre intestino. E para entender o que é hiperpermeabilidade, seria interessante assistir esses vídeos. Vamos lá, botar o linkzinho aqui de novo. Quando você tem hiperpermeabilidade no intestino, você tem muita liberação, você tem morte de bactérias gram-negativas, e as bactérias gram-negativas, elas liberam o que a gente chama de lipopolissacarídeos, que são os LPS. E os LPS são altamente deletérios para uma membrana extremamente importante que protege o cérebro, chamada membrana hematoencefálica. Eu vou até botar aqui, porque a gente tem que entender o nome da membrana, aí fica fácil de entender o que ela faz. Olha aqui, ó, membrana hematoencefálica. Ó, hemato, sangue, sangue encéfalo. É uma membrana que filtra, ela serve para filtrar o sangue que chega no cérebro, para que esse sangue não leve junto com ele endotoxinas. Agora, quando você tem essa quebra da tua membrana intestinal, você começa a ter um predomínio de bactérias gram-negativas, a gente chama isso de disbiose intestinal, e essas bactérias gram-negativas, ao morrerem, vão liberar os LPS que vão destruir essa membrana aqui, fazendo com que o cérebro fique vulnerável a receber endotoxinas. E essa é uma das principais teorias que levam a gente a entender a formação de uma proteína no cérebro chamada tecido beta-amiloide, que é um tecido encontrado no cérebro de pacientes com Alzheimer. Ou seja, hoje já tem um monte de estudo em andamento tentando associar o tecido beta-amiloide cerebral como sendo algo formado por um mesmo mecanismo que se formariam outras doenças autoimunes. Então tem uma vertente da ciência tentando trazer isso, acredito que não demorará muitos anos para que a gente tenha já isso como algo certo, mostrando que o Alzheimer, além de um comportamento de uma dieta com muita glicose, também existe uma relação íntima com o intestino e que possivelmente o tecido beta-amiloide, que eu vou repetir, é um tecido encontrado, aderido no cérebro dos pacientes com Alzheimer, então que esse tecido seria formado pelo mesmo mecanismo de qualquer outra doença autoimune, como a tireoidite de Hashimoto, como psoríase, lúpus, vitiligo. Bom, eu acho que eu esgotei aqui o que a gente poderia entender sobre essa doença. A doença de Alzheimer é um mal que preocupa a humanidade, uma vez que a gente está nitidamente vivendo cada vez mais. Mas viver mais só é legal, só é prazeroso se a gente viver com muita qualidade de vida. E não lembrar o nome, não lembrar o rosto, a feição dos teus filhos, dos teus netos, dos teus amigos, me parece um tanto preocupante. Então, cuidar do cérebro é sim dever de cada cidadão. Lembrando que é uma doença que se oportuniza de maus hábitos. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu espero que você passe esse vídeo adiante para as pessoas que você ama, para as pessoas que você percebe aí que estão enquadradas dentro desse grupo de risco, porque comem errado, porque são sedentários,
porque não tem essa visão global de organismo, ok? Bom, se você gostou, dá um likezinho, se inscreve no canal, compartilha. Logo aqui abaixo tem uma listinha para você se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo exclusivo do meu canal. Muitíssimo obrigado. Namastê.